Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Funlecast, o podcast da Fundação Lautons de Educação e Cultura. Aqui é o canal onde a gente discute sobre o poder transformador da educação, sobre o poder transformador do esporte, sobre o poder transformador da cultura. E olha o nível da nossa convidada de hoje. Se vocês observarem aqui o nosso cenário hoje está diferente, porque eu estou aqui com um troféu de segundo sênior, eu estou com outro ali de segundo lugar infantil, estou com terceiro ali. Então, olha o nível da nossa convidada de hoje. Então, hoje a gente vai mergulhar literalmente num universo que ensina muito mais do que técnicas. A gente vai falar sobre disciplina. A gente vai falar hoje sobre superação, sobre confiança, sobre hábitos saudáveis. E que relação tem esse esporte, que vocês vão conhecer a nossa convidada, que relação tem o esporte com a educação? Então, olha o nível hoje da nossa convidada. Nossa convidada tem 31 anos de história dentro da nossa FUNLEC e dedica 20 anos à formação de atletas de natação, e eu posso falar categoricamente atletas de alta performance. Durante uma década foi treinadora da seleção de natação de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul, contribuindo para o desenvolvimento de inúmeros atletas. Aqui na nossa fundação acompanha toda a jornada dos estudantes, desde as primeiras braçadas até competições municipais, estaduais e nacionais. Sob sua liderança, a equipe de natação da nossa FUNLEC vem conquistando resultados extraordinários e hoje disputa em alto nível com os principais clubes do estado. Eu falei, olha o nível da nossa convidada de hoje, professora Anaíga. Seja muito bem-vinda ao nosso FUNLECast. Obrigada pelo espaço, chefe Nestor. E obrigada também à instituição, pela oportunidade. Olha que legal, vocês vão ver que isso me notou, professora, a forma que ela se dirige a qualquer pessoa, ela chama de chefe, né? E isso me encanta. Professora, eu li aqui um pouco do seu currículo e 31 anos é história para contar, né? E eu sempre pergunto aqui aos nossos convidados, quem que é a professora Anaíga, além de professora e treinadora? Chefe Nestor, é uma vida, 31 anos, né? Estamos aqui, felizes, firmes. Eu sou uma pessoa normal, tenho a parte familiar, a minha vida pessoal, familiar, né? O meu trabalho. Então, eu costumo separar bem as três coisas. Olha que legal. Quando a senhora fala separar, É, por que que eu sempre pergunto isso? É a primeira pergunta que eu sim, faço aqui para os meus convidados. Porque às vezes, olha aquela treinadora e tal, mas como que é a professora sou uma pessoa Anaíga? Uma normal. pessoa normal. E aí, 31 anos de natação, Sim. né? Como é que a natação, como é que o esporte entrou na sua vida? Sim, eu fui nadadora e nadava, fiz faculdade para educação física, Aham. aí fiz estágios e comecei a trabalhar na escola com educação física. E aí tive uma oportunidade também de começar com natação, com escolinhas, né? E daí, nessa parte de quando eu fazia faculdade, eu já estagiava lá no Rádio Clube onde eu nadei. Estagiava com o professor Durval. Aprendi muita coisa. Aí formei, fui trabalhar na Massi, antiga Massi. Fiquei 1 ano, 2 anos lá, 2 anos com educação física, 7º, 8º ano. Depois, aí à tarde eu já tinha algumas turminhas de escolinha, né? E saí de lá para vir para a FUNLEC. Saí de lá para fazer uma peneirada de 5 etapas
e consegui entrar aqui, na FUNLEC. Isso lembra o ano, mais ou menos? 93, que eu entrei em 4 de março de 94. E de lá para cá. Fui ficando. E aí, por exemplo, a senhora entrou já como treinadora de natação? Não. Ah. As coisas foram acontecendo. Eu entrei como professora de educação física dos 6º anos, né? Então, eu fiquei em 94, 95, educação física. 96, iniciou os esportes aqui na FUNLEC. Então, time de basquete, de vôlei, de natação. E eu, na verdade, não entrei. Houveram outros treinadores. Professor Valdson, Gil Vicente Tonini, Ana Cristina Medeiros. E aí precisavam de um professor das 5h30 às 7, nas escolinhas. Aí eu já entrei ali. Com o tempo, a Ana Cristina fez direito, passou na FUNESP, foi para lá, já surgiu mais aulas. Aí o Gil Vicente também saiu. No fim, ficou eu, o Bolinha, que é o Valdson, e o Silas, que era um professor de educação física também. Aí começamos a mexer. Lá por 2008, saiu o Bolinha. Aí ficou eu e o Silas. 2010, por aí, o Silas saiu também. Aí ficou só eu nessa unidade. Já sempre no Oswaldo Tonini, sempre na unidade Oswaldo Tonini? Sempre aqui. E aí, professora, a gente sempre fala aqui que um dos diferenciais, de vários diferenciais que a FUNLEC tem, além do ensino de qualidade, de extraordinários professores, é o esporte. Sim. Conta para nós como que funciona, por exemplo, como é que o nosso aluno ele começa na natação, no seu caso aqui na Escola Oswaldo Tonini? Bem, Nestor, a escola FUNLEC, ela oferece para os alunos o esporte, né? Incluso na mensalidade, etc. Então, a criança ela já começa no 2º estágio com aula de natação. 2º estágio já? 2º estágio. Aí ele tem uma sequência, 2º estágio, 1º aninho, 2º, 3º. Quando ele chega lá no 4º, 5º ano, ele já vai para a piscina grande. Ele já vai para a raia 1, raia 2, que é uma turma de aperfeiçoamento. Né? Aí ele vai aperfeiçoar os nados, aí ele vai para uma pré-equipe. Boa! Pré-equipe, ele já é uma turma mais adiantada. É um trabalho de degrauzinho, né? Vai subindo uma escadinha. Aí na pré-equipe, ele já começa a participar de vinculado. Vinculado são festival, circuitos, né? Onde ele não é federado, ele está iniciando, onde é a primeira, segunda, terceira, primeiro, segundo, terceiro campeonato que ele participa. Aí que a gente federa a criança. Por exemplo, aqui no nosso Mato Grosso do Sul, tem outras escolas que, por exemplo, que competem? Ou, por exemplo, hoje a gente... quem que a gente mais compete hoje? É entre escolas ou entre clubes? Nestor, nós, FUNLEC, somos uma escola. Aqui em Campo Grande, é o Rádio Clube, Estoril, né, Pé de Pato, que é uma academia, Pantanal, que também é um clube. Todos são clubes. Então, nossa FUNLEC... Nós somos escola. Show. E nós temos, acredito que um trabalho corresponde a um clube. Porque a gente tem guri indo para brasileiro, indo para brasileiros escolares, seleção escolar de Mato Grosso do Sul. Temos criança em todos os campeonatos aí, Centro-Oeste, medalhando. Então, nós temos criança. Então, acho que é um trabalho que está tendo... E por que eu faço essa pergunta, né? Porque nossa fundação e o nosso foco é educação e cultura. Sim. Né? E um dos nossos diferenciais também é a questão do esporte. E aí, eu faço quando a gente visualiza a sua carreira de 31 anos, a primeira coisa que me vem é quantos atletas passaram pela mão da senhora,
Mas a pergunta que não quer calar é: qual que é a relação que tem o esporte, no seu caso a natação, com a educação? O que que isso contribui? Olha, caminham juntos, né? Uhum. Porque eu falo para os meus atletas, para a gurizada. Primeira coisa é o estudo. Boa. Eles têm que ter uma nota boa, não pode ter anotação em pasta, não pode ter anotação de disciplina, né? Porque eles são exemplos para os outros. Então eles têm que ter essa postura, né, o jeito, atleta, ser exemplo, né? Eu pergunto por quê? Você que está nos assistindo aqui, todos os nossos convidados e convidadas, a gente faz uma pesquisa antes para entender como é que foi a história. E eu peguei aqui uma reportagem da professora Ana, que fala assim, ó, não sei se vocês estão vendo aqui, que fala assim, ó: Ana é a professora linha dura que há 30 anos ensina natação com amor. E aí, por detrás da fama de linha dura, está uma profissional apaixonada pelo esporte e preocupada com cada aluno. Então, Sim, quando a gente visualiza aqui, a senhora tem a preocupação não é apenas de treinar o aluno não. para que ele tenha performance, para que ele vá bem, mas a senhora se preocupa também do Cada aluno, um. né? E aí eu falo assim, do aluno como estudante, né? Porque tem diferença de aluno e estudante. Mas, por exemplo, então, se tem vamos dizer que esse seja aluno que vem com nota baixa, professora Ana, ele não treina. Não. Ele tem Boa, que melhorar, ele vai ter uma oportunidade para melhorar as notas dele, para ele dar continuidade. boa. E a E assim, por exemplo, o que eles mais querem é viajar, né? Que é uma coisa mais gostosa, isso é é a legal, viagem. né? Então, se ele não tem disciplina, não tem nota, então ele não vai viajar. Boa. Então, o guri vai começar a se moldar, porque ele também quer participar né? Competir, viajar. E olha que legal, né? Eu sempre falo aqui que motivação é um motivo para ação, né? Sim, E quando a senhora fala essa questão de viajar, é uma motivação, né? sim, De viajar, de conhecer lugares novos, da questão da conexão entre atletas ali, a integração boa, essa é a expressão, a integração entre eles. entre eles. E o melhor, como é que a senhora visualiza, dentro desses 31 anos, a mudança de personalidade dos nossos alunos? Exemplo, o aluno atleta de 10 anos atrás é o mesmo aluno atleta de hoje, professor? Não, eles vão amadurecendo, eles vão mudando a postura deles, a disciplina, eles vão começando a entender que é o esporte de rendimento. Boa. Então, repete de novo. Esporte, De rendimento. rendimento. Eu ser um simples aluno que faço aula é uma coisa. Eu ser um atleta de rendimento é outra situação. São duas situações diferentes. Por exemplo, na escolinha, eu sou professora que eu fico lá. Meu bebê, minha Boa. florzinha, meu bebê lindo, vamos bater a perninha, melhorar, fazer a bolinha. No horário de treinamento, não, eu tenho que chamar atenção. Faz direito, repete 3 vezes, senão você não vai melhorar. São duas situações. Boa. Com a escolinha, eu tenho que ter uma postura e no rendimento tem que ter outra. O treinador bonzinho, ele não vai ter atletas que tenham resultado. Uhum. E na escolinha eu tenho que ser boazinha, acarinhar as crianças, trazer as crianças para a modalidade, despertar o gosto delas Perfeito. pela modalidade. Aí olha que legal, né? Um dos nossos pilares aqui do nosso Funlecast é falar das habilidades que hoje está em voga. Então, quando a senhora me fala que quando a senhora vai treinar os pequenininhos é uma comunicação, Sim, e com os maiores, que aí, por isso que eu coloquei aqui a questão do rendimento, já é outro tipo de comunicação. com certeza. E aí, qual que é a importância, então, dos nossos alunos hoje ter foco, saber lidar sob pressão? Por que que eu falo isso? De novo, a minha pergunta.
Atletas de 10 anos atrás, você pressionava, era tranquilo. Hoje a pressão, hoje a pressão, o foco ajuda os nossos alunos dentro da natação, dentro do esporte? Olha, a gente diz assim, nem toda criança ela vai ser um atleta. Tem criança que não se adapta. Uhum. Por isso que a gente põe a criança para participar de treinos vinculados. Boa. Tem criança que ela não se adapta. Psicológico, não aguenta essa pressão. E outros que aguentam, entendeu? Porque tudo é psicológico, Boa, além do perfeito, trabalho. Perfeito. Então, hoje em dia, a criançada de 10 anos atrás aguentava mais. A criançada de hoje, eu vejo hoje, a criançada é muito mais tranquila, sem limite. Mais tranquilos, no geral. Não correm tanto atrás do seu objetivo, do que ele quer. Ele quer muito, mas ele não trabalha para chegar naquilo. A gurizada de antes, eles queriam, mas eles iam atrás, eles executavam. A minha postura hoje, com essa turma que eu tenho hoje, perto dos antigos, Sim. que eles vão, às vezes, no estadual, eles deram apoio moral, eles vão lá, nadam. Eles falam, nossa, Ana, hoje você é uma mãezona para eles, porque com a gente você brigava. Eu falava, brigava, mas são situações diferentes. Uhum. Então, a gente também vai, né? Vendo como que o grupo funciona, a gente também não pode fogo e ferro, né? Então, tudo tem que ser... Mas eu ainda sou do limite. Eu chamo atenção 3 vezes. Na 4ª vez, você vai sentar, vai pensar. Já altero a voz. Você faz direito. Você faz direito. Então, você só vai vir aqui que sua mãe vier. Então, eu sou meio... Quando é rendimento... Na escolinha também. O guri tá lá, só pulando na cabeça do outro. Amorzinho, para um pouquinho, vai machucar o amiguinho. 3 vezes. A criança não para. Senta aqui um pouquinho, 1 minutinho, pensa na vida. Eu sou meio assim, Nestor, ainda. E eu sempre falo o seguinte... Ainda. Não, mas eu sempre falo o seguinte... Ai. Você que está nos assistindo aqui, lembra de um professor que você fala ou falou que ele é linha dura? Eu sempre falo isso, que se tem um professor que te chama a atenção, é porque ele vê potencial em você. Porque se tem um aluno ou aluna que a gente visualiza aqui, cara, eu sempre falo, professora, que nós professores, treinadores, a gente não tem o poder de mudar ninguém. Não. Porque depende de quem? Depende da pessoa. Deles. A gente tem o poder de motivar, a gente tem o poder de falar, ó, vai por aqui. Isso, nortear. E aí entra a figura do mentor, né? Mas a decisão de mudança parte do aluno, parte do aluno do atleta, né? Mudanças com atitudes, né? Boa. E aí eu sempre falo o seguinte, principalmente no esporte. Sim. Né? Eu sou fruto do esporte. Eu, quando estudava na minha época, eu tinha bolsa. E aí eu perco a história, não perco a piada. Se você rir, não vai pro céu, tá? Eu tinha bolsa de voleibol, né? Mas era voleibol e futsal, mas na minha época eu era levantador, então... né? Mas o esporte... Então era bom. Mas o esporte me trouxe isso. Eu tinha um professor, que o meu primeiro técnico assim que me marcou, professora, que foi o Cláudio Bernardo, lá de Fortaleza. E ele me ensinava sobre isso. Quando eu queria estar no meio de más amizades... que isso no treino fazia o meu rendimento diminuir, cair, ele me chamava e falava assim, Nestor, o que está acontecendo? Você não é assim? Então, ele extraía o melhor de mim. Sim. E aí, baseado nisso, eu quero fazer a pergunta para a treinadora de 31 anos. Professora, como é que a senhora extrai o melhor do atleta e o melhor do estudante aqui na FUNLEC? Mas é dessa maneira, Nestor. A gente tem mais idade, tem mais experiência, um pouquinho mais experiência que eles. A gente já visualiza, né? A gente já pega, né? Como que tá a situação. E a gente tenta trazer a criança pra gente. Boa. Conversar, mostrar. Você tá indo pro caminho, né? Tá errado, vamos voltando. Vamos executar o que a gente fazia. Vamos seguir a linha certinha.
A gente sempre conversando e trazendo a criança pra gente. Tem algum caso, assim, de algum atleta, claro, não precisa falar o nome, Sim. que a senhora visualizou assim, Nestor? Foi um atleta que eu vi que ele estava com dificuldade pessoal, verifiquei qual que era a solução, chamei ele pro time, e aí ele num campeonato, ele subiu no pódio. Tem alguma história assim? Tem histórias de crianças, dificuldades, né? Umas familiares, outras, né, de situações, vulnerabilidades, e que a gente traz para o esporte. Olha que legal. E é positivo, a criança muda, ela se transforma, né? Ela vê ali atenção, que ela tem que ter disciplina. A gente tenta trazer para o grupo e, com certeza, tudo melhora. Olha que legal. E aí eu vi que você falou assim, que tem atletas que aguentam pressão, tem outros que não. Tem atletas que seguem a carreira profissional do esporte. Sim. Outros que não, mas que fizeram a natação. E aí eu lembro uma vez de um professor de natação que eu tinha, que ele fala que a natação é o esporte mais completo. Sim. Por que a natação é considerado o esporte mais completo, professor? Porque ele trabalha todas as musculaturas, trabalha a capacidade cardiorrespiratória, a parte saúde, psicológica, social, tudo. A natação ela traz todo o trabalho. Autoestima, concentração, atenção, disciplina, sabe? Criatividade, segurança. O esporte, quando você começa a competir, o saber lidar com sentimentos, saber ganhar, saber perder, as frustrações. Eu falo para eles que essa vida de atleta, ela é um ensaio para a vida de adulta. Por quê? Ai, professor, eu vou para um campeonato centro-oeste, estou com um friozinho na barriga, estou gelado, eu estou com nervoso, eu estou passando mal, tal. Eu falei, mas e aí, quando você for fazer um concurso público, você vai passar por isso? Você vai desistir? Show. Não, você vai seguir. Você vai superar esse frio na barriga, essa sensação ruim, esse medo, e vai seguir. É verdade. Então, isso aqui é um ensaio para sua vida adulta. Olha que legal. Uma então, preparação. Você que é pai, você que é mãe, visualizou aqui um pouco dos benefícios que a natação traz. Disciplina, criatividade, vai aflorar aqui vários sentimentos, frustração, foco, a questão do cardio, né, que trabalha o cardio na hora que você tiver. Então, olha mais uma vez um dos diferenciais da nossa rede FUNLEC. A gente não quer formar apenas bons estudantes. Junto com o esporte, a gente quer formar cidadãos de bem. E aí, professora, dentro da disciplina, o que o esporte ele ensina? E aí, do esporte para a vida profissional, o que a disciplina dentro da natação exemplo, tem algum aluno que a senhora fala assim, Nestor, ele era extremamente indisciplinado em sala de aula. Quando eu comecei a chamar a atenção dele por causa das notas, ele melhorou como atleta, melhorou como estudante e hoje é um cidadão que você fala assim, nossa, esse menino melhorou e o esporte tem relação direta com isso. Ixi, tem vários alunos aí. Eu tinha guri da geração passada, tinha um menino que fazia futebol e nadava. E todo jogo de futebol ele brigava, ou ele xingava o árbitro, ele brigava. Olha que legal. E aqui na piscina comigo, ele não respondia, porque não responde, não. Então, quer dizer, e era danadinho. Tinha limites. Comigo, você dava limites. Sim. Então, assim, a gente vê, na sala de aula, bagunceiro, isso. Não, você tem que mudar. Você é um atleta de natação. Você tem que ser um exemplo. E ele mudou, né? Ele mudou, virou
o meu líder, o meu braço direito, um guri muito bacana, família maravilhosa. Então, são crianças que, quando eles estão lá embaixo, começando, eles são danados. E Muita com o tempo, energia. eles vão amadurecendo, sabe? E não é só ele, outros casos também. Uhum. Eu falo que o esporte ele é transformador. Perfeito, professor. Não pode ser, não precisa ser só natação. O esporte no geral, né? É a disciplina. Ele tem disciplina de horário. Ele tem que saber que tem que dormir cedo, que ele pode comer. Eu passo isso para os meus meninos. Uhum. Segunda a sábado, eles têm uma rotina de alimentação, de sono. Domingo é outro dia, é descanso, aí come o que quer, lanche, refri. Mas eles têm todo, de segunda a sábado, uma rotininha, Uhum. sabe? Se o guri quer chegar, né, lá na frente. Legal. E essa tem relação com essa próxima pergunta que eu vou fazer. Tem algum, durante esses 31 anos, algum atleta que era atleta e estudante e a senhora visualizou um perfil de atleta profissional e hoje ele está se destacando aí nos campeonatos aí pelo nosso Brasil? Olha, a gente no passado teve épocas que a gente tinha guri, quando ele medalhava no Centro-Oeste, porque é uma escadinha. Aham. O guri começa no circuito estadual, Centro-Oeste, brasileiros. Quando o menino chegava no Centro-Oeste e medalhava, eles já iam para clube, já ia para o Rádio Clube, ou antiga ABB ou Estoril. Então, eles iam para outros clubes. Então, vai para lá porque acha que tem mais oportunidade, que é um clube, né? E agora, esses últimos grupos têm ficado. Mas aí quando ele vai pro clube, ele treina lá e aqui ou Não, ele aí treina, ele vai ele para lá. fica Vai foco pra lá. total lá? Sim. Esse grupo que eu falo, que participou agora no estadual de verão, que eu falo de inverno também. Que tem relação? Que são os 4 meninos que foram meus. Paulo Lemes, o Gabriel, o José Scherer e o Adriano Biasio. Então, eles foram nossos desde o Fundamental 1. Nossa, desde o Sim. Fundamental 1. Agora eles estão na faculdade, segundo, terceiro ano de faculdade, e eles ainda vêm, participam de um apoio moral, nada 1, 2 provas, nada reveza, para ajudar o time. E aí, professora, nós temos alguns pilares aqui na nossa FUNLEC, né? Que é o ensino, que é o estudante, que é o nosso foco final. Ele é o nosso cliente. Ele é o nosso cliente. E aí eu falo que tem eu coloquei no meio aqui, segundo, qual que é a relação que a senhora visualiza, ou vou melhorar a pergunta, qual que é a importância da família para os resultados dos nossos atletas e também estudante? Eu penso que a família é o apoio, né? É tudo. Em primeiro lugar, a família. Tem famílias que acham que largar a criança na escola, a gente que vai educar. Não, a educação, o limite, a educação, o carinho, primeiramente tem que vir da família, de casa. Aqui a gente complementa com a educação de qualidade, com o esporte, né, de qualidade. Então, é um trabalho em conjunto, né? A família em primeiro lugar, dando apoio para essa criança, né? O suporte emocional, psicológico, né? E a educação e o esporte. Teve algum pai que já chegou para a senhora e falou assim: professora, eu não sei o que você está fazendo, mas meu filho agora está disciplinado aqui em casa, arruma a cama, tem um livro, né? Arrume a sua cama, que ele fala sobre isso de novo. A gente volta de novo ao mesmo assunto, que é o quê? Disciplina. Teve algum pai que já deu um depoimento para a senhora e falou assim: professor, eu queria te agradecer, porque depois que meu filho começou a natação com a senhora, ele agora está mais disciplinado, está mais focado, eu vejo que as emoções dele estão mais
tem inteligência emocional? Sim. Conta para nós aí algum Muitos caso. casos, chefe. Porque a criança vai melhorando, né? Vai entendendo. Então tem sim. Ó, melhorou nas notas, tá começando a dormir melhor, dormindo mais cedo, tá ajudando lá a secar a louça, né? Ele muda, a criança começa a mudar, né? Com a disciplina. Boa, Isso legal. tudo é positivo, né? O esporte, ele acrescenta. E ele acrescenta tanto, por exemplo, e quando eu vi que a senhora cobra a questão das notas, isso também aumenta o rendimento dele escolar. Sim. Boa, boa. Todos eles são bons de nota. Não tem atleta ruim de nota, não. A maioria é tudo 8 acima. Ótimo. Né? E aí, prof, a gente olha aqui, você que está nos assistindo aqui, conta para nós o que são esses... Um pouco, tá, turma? Isso aqui é um pouco. Se eu for, a senhora tem ideia de quantos campeonatos a senhora já ganhou? É bastante, Nestor. Chuta aí um número. Não é mais muito. de 100. Nestor, olha, eu tive um grupo, logo que o colega saiu, que era... Cada 4, 5 anos a gente tem uma leva, né? Que a gente fala... Que a gente lembra daqueles 4 ali. Então, eu já tive um grupo que era Bianca Maldonado, Ana Clara Cunha, Fernanda Milanin, né? Vitória Veiga. Eram meninas ponteiras, nível de brasileiro, medalhistas. Aí veio a Biácio, a Almeida, Beatriz Almeida, nadador sincero, hoje foi meu nadador aqui, começou com a gente, que hoje é um comentarista da CBDA. Olha que legal. Professor de Educação Física. Também temos um aluno nosso aqui, que hoje é treinador do SESC, também foi aluno nosso e atleta nosso. Então, cada ciclo tem 4, tem um grupo que a gente lembra, 4 crianças que foram ponteiras, né? Esse grupo agora, que eu falei, esses 4 também foram. Aí tem o grupo do Vitor, que também tudo a nível de brasileiro, ia para brasileiros escolares, brasileiros, Gabriel. Então, sempre tem 4 guri naquela leva, boa. Né? E agora nós temos também. E quais foram os principais campeonatos que a nossa FUNLEC já ganhou? É assim, circuitos, eles não contam troféu. Estadual conta troféu, né? Estadual. Escolares também conta. Então, essa nossa vida aí de escolares, essa luta constante, porque são 3 fases. A fase estadual, municipal, que entra todas as escolas, né? Aí, por exemplo, a criança estuda na rede municipal ou particular, mas treina no clube. Então, ele entra como escola. Aí vem a outra fase, que é a estadual, que entra todo o interior, né? E aí, depois dessa peneirada, sai os 8 melhores que vão para o nacional. Então, a gente também está sempre nessa de 12 a 14, sempre tem guri. Agora, por exemplo, entrou o Henri Code, o João Pedro e a Mariana, né, novamente. Na fase estadual entrou também o Pedro Lucas, né, mais um menininho, que é 2 anos abaixo da idade. Nossa. Mas também entrou. Então, a gente tem um trabalho vindo, né? Sim. E aí, o Escolares também conta o troféu. Centro-Oeste também conta, mas Centro-Oeste, como a gente é poucos, a gente geralmente é mais os clubes maiores, né? A gente não busca muito troféu, a gente vai mais pelo resultado individual. Centro-Oeste. Centro-Oeste brasileiro é individual. Por exemplo, esses daqui, conta para nós. O que nós temos aqui para a turma aqui? Esses daqui são troféus estadual. Tá? Esse foi de verão. Esse de verão, aquele dali qual que é, o que está do seu lado ali? Também, de verão. E foram aqui, onde que foi realizado? Aqui em Campo Grande? Esses foram lá no SEDESC. No SEDESC. Foi. Foi lá no SEDESC. E você que está nos assistindo, que é de Campo Grande, que é do Mato Grosso do Sul, que é de Três Lagoas, que é de Bonito, nós temos o SEDESC, que é o nosso centro de treinamento. Sim. Né? Piscina olímpica,
toda uma olímpica. estrutura, né, professor? Sim, Então, mais uma vez, você que é pai, você que é mãe, quer que seu filho estude eu falo que é uma escola completa, a sim. Rede FUNLEC. Ensino de qualidade, professores extraordinários de alta performance e, somado a isso, esporte que vai levar o teu filho para um outro nível pessoal e profissional. Professora, 31 anos de natação, 31 anos dedicado ao esporte. Moleque. E dedicado aqui à nossa FUNLEC. Todas as vezes, turma, e aí eu vou contar um segredo que eu visualizo, todas as vezes que eu passo próximo à professora, quando ela está dando treinamento, eu vejo a sua empolgação, eu vejo a sua energia. Conta para nós qual que é o segredo de depois de 31 anos a senhora ter essa mesma energia, esse mesmo foco. Eu vejo o jeito que a senhora trata os nossos alunos atletas. Conta para nós qual que é o segredo da Ana Iga para 31 anos sempre estar em alta performance. Nestor, a gente é tudo em cima de objetivos, né? Objetivos. E a gente traça um objetivo e tenta focar naquilo, trabalhar para chegar naquilo ali. Por exemplo, você falando de energia, você vê, as pessoas falam, Ana, você trabalha, você não para, você fala o tempo inteiro no treino, chama atenção, corrige um, corrige outro, né? E aquela empolgação, chama atenção, manda fazer de novo, corrige. E é verdade. Uma mãe fala assim, nossa, seu olhar, o seu olho brilha, seu olho fica até diferente. Eu Falei, falei, é isso mesmo. mas é verdade, assim, a gente, né, é diferente o fazer, né, com aquela vontade, né? E a gente traça objetivos e trabalha para chegar naquilo, né? Eu falo assim, eu poderia ser um professor tranquilo? Aquele ali tá meio perdido, eu vou deixar. Não, todos a gente tenta trazer, todos. E não deixa nenhum para trás, sabe? E cada um é diferenciado. Cada um tem sua personalidade, Perfeito. o seu jeito, e a gente tem que saber lidar com aquele guri daquele jeito. Então, a gente tem um trabalho, a gente fala que é uma família, FUNLEC, na natação, meu grupo, sabe? Revezamento, eu não aceito o guri falar, a gente perdeu porque você nadou mal. Não, todo mundo é um grupo, todo mundo nadou bem, todo mundo vai nadar bem. Espírito de equipe. Sim, todo mundo junto, né? Esse estadual de inverno, nada é fácil para mim, Nestor. Uhum. Sabe? Se você soubesse por trás, é uma luta constante para a gente chegar onde a gente chega, sabe? Muita paixão envolvida, né, professora? Tem dificuldades, a gente vai tentando superar, ajeita aqui, ajeita ali, tudo dá jeito. Uhum. E esse estadual aí, era inverno, a gente pegou muita frente fria, então muita criança doente, gripada, né, com febre ou meio doente. Eu me lembro que o estadual começou numa sexta. Aí, na sexta de manhã, os pais falaram assim, uns 4, 2 no grupo e 2 no privado. Meu filho está indisposto, está meio febril, meio com dor no corpo. Falei, mãe, pai, nós temos um compromisso com o grupo e com a FUNLEC, com o time. Todos irão, tá? Se tiver febre, é uma situação. Mas não está com febre? Nós trabalhamos um ciclo de 50 dias para esse evento. Então, nós não podemos deixar para trás, perder 50 dias de trabalho. Então, é levantar a cabeça e ir em frente. Seja o que Deus quiser. E fazer o que a gente treinou. Pode levar. Professora, meu coitadinho. Mãe, no fundo, a gente sabe, mãe, que é nervoso, é psicológico. Olha que legal. Chega lá, vai nadar. E deu tudo certo. A gurizada nadou bem. Pegamos o troféu de terceiro. E tudo tranquilo. Olha que história de superação. É assim. De um olhar clínico de uma treinadora de 31 anos. Então, de novo,
esse episódio, ele torna-se cada vez mais especial pela transformação que a educação traz, mas ela é potencializada quando tem a prática de esporte. Vocês viram aqui a história da professora Ana Iga, com mais de 31 anos aqui na nossa rede FUNLEC. É um dos orgulhos. Se você, antes de ela, eu vou de novo contar os bastidores aqui, antes de ela chegar aqui, quando eu falei o nome dela, que seria a nossa convidada, foi unânime, todo mundo, nossa, ela é show, ela tem uma história linda, e eu falei que o episódio seria extraordinário. Professor, eu quero fazer mais uma pergunta, que é o seguinte. Pode fazer. Dentro de 31 anos, porque isso tem relação com um convite que eu vou fazer aqui para quem está nos assistindo. Desses 31 anos, que legado a senhora quer deixar na FUNLEC, a senhora quer deixar da Ana Iga como treinadora, como essa mãezona que transforma vidas através da natação? Chefe Nestor, não é bem legado, mas assim, a gente tá há 31 anos nessa toada e nessa labuta, nessa luta, né? E sempre fazendo as coisas direito, certo, né? Com vontade, com amor. Eu falo que a instituição, ela pode confiar nos treinadores que ela tem, porque a FUNLEC tem os melhores professores. Olha isso. Tanto na educação como no esporte. Professores compromissados, tá? Com a instituição, com o cliente, em primeiro lugar. Então, a gente jamais vai fazer nada de errado. Não, ao contrário, a gente vai sempre defender o cliente e a instituição. Que a gente ama. Não é à toa que a gente está há 31 anos na instituição, né? Eu tive uma diretora ano passado que ela me chamou, falou assim, fiquei sabendo que você está a favor dos pais da natação contra a instituição. Eu falei, eu acho que houve um mal-entendido. Eu acho que a senhora não deve ter pego a conversa pelas metades, né? Eu não sei. Mas, eu acho que é meio difícil, porque eu acho que se eu morrer, meu espírito vai andar andando aí por essa piscina, por essas quadras. Ela falou, credo, Ana. Eu falei, mãe, a gente está aqui já... Nessa época, a gente está aqui há 20 anos, vai. A senhora falar uma pergunta dessa? A gente é da instituição, a gente é defender o cliente, a criança, né, a instituição, a gente não vai... Né? Então, é 31 anos. Muito amor envolvido, muita dedicação, né? Eu podia... às vezes a gente tem férias aí, vamos ter 2 semanas. Não, nós vamos trabalhar. Olha aí. Eles não vão parar de uma vez, mas eles vão ter a sexta e o sábado deles para curtir, mas nós vamos treinar. Se eles quiserem chegar num Centro-Oeste, num Brasileiro de Verão, já começa agora. Começou ontem já o novo ciclo. Então, é constante o trabalho. Treine até se tornar. É constante o trabalho. Boa, perfeito. Então, por que eu falo isso? Porque a gente chega numa parte aqui do nosso legado FUNLEC. Então, vocês sabem que a nossa instituição ela tem 44 anos de existência. Nós temos 5 unidades, 3 aqui em Campo Grande, 1 em Bonito, 1 em Três Lagoas. Então, se você foi um dos nossos alunos dentro aí, vamos colocar de 10 anos para trás, tem e quer participar do nosso legado FUNLEC, conectando histórias disso. Se você foi atleta, eu achei legal, professora Ana, que a senhora falou aqui como que foi o aluno, professor sincero? Nadador sincero. Fala o nome aí de alguns professores que eram alunos e hoje está se destacando aí no nosso Mato Grosso do Sul, no Brasil. Ele chama Eduardo Mesquita, né? Ele está como comentarista da CBDA. Então, já vai se conectar com ele, porque provavelmente ele deve ter algum objeto antigo da natação, algum troféu que queira doar aqui para a nossa instituição. Por quê? Através do legado FUNLEC, depois a gente vai montar o Museu FUNLEC, contando toda a história
de ex-atletas, de ex-alunos. Então, se você tem aí uma touca da época que a professora Nossa. Ana Higa entrou, queira doar para nós, vai aparecer aí o QR Code para você entrar, fazer o teu cadastro. Ao realizar o teu cadastro aqui nessa comunidade, você entra para a nossa comunidade e lá você pode se conectar com pessoas, por exemplo, o que nós já temos hoje? A gente visualiza várias pessoas, professora, se conectando. Nossa, eu estudei com a professora Ana nos anos tal, ela foi minha técnica. E isso está gerando, mais uma vez, um legado, o legado FUNLEC. Então, não perde essa oportunidade, vai aparecer o QR Code, já faz o teu cadastro. E se quer doar, entra em contato conosco, pode ser também pelo nosso Instagram, que é FUNLEC Online, ok? Professora Ana, só tenho a te agradecer, é uma honra estar aqui com a senhora, pela profissional que a senhora é, pelo número de vidas que a senhora transforma através da natação, através do esporte. E eu queria fazer a última pergunta, que é o seguinte: o que representa o esporte para a senhora? Nossa, é a vida, né? Esporte, a vida sem o esporte não tem sentido, né? É tudo. É como respirar, né? Tá trabalhando sempre em função do esporte. Então, vocês viram o nosso programa de hoje, foi um programa sobre o poder transformador do esporte, como que o esporte ele potencializa tudo aquilo que a nossa FUNLEC entrega, que é um ensino de qualidade, mas a gente não quer só isso. A gente quer formar atletas de alta performance, e que esse atleta, se ele não seguir, ele vai virar um cidadão consciente, um cidadão disciplinado, como a professora Higa falou, um cidadão que torna-se exemplo de disciplina, exemplo de foco, exemplo de resiliência, e tudo isso a gente aprendeu hoje aqui com a professora Ana Higa. Então, se você gostou desse episódio, já clica aqui no joinha, compartilha com o maior número de pessoas, porque essa é a função do FUNLECast, muito além de sala de aula, levar o que acontece por detrás da sala de aula. Então, vocês viram mais um dos nossos diferenciais, que não é só formar alunos, mas também atletas e cidadãos aí que vão mudar nosso Mato Grosso do Sul, nosso Brasil. Então, até o próximo episódio, porque esse foi mais um episódio do FUNLECast, muito além de sala de aula. Fui, professora, gratidão. Obrigada, meu querido.